Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Páscoa, o real significado da Páscoa, né? Será que a Páscoa são isso que nós vemos hoje, né? Comercialização, né, de chocolates, de presentes, né? Uma data comercial. O que a Páscoa tem a ver com as Sagradas Escrituras? A gente vai começar lá em Moisés. O povo de Israel era escravo no Egito, né? E Deus prometeu a Moisés que iria libertar esse povo. Prometeu. Só que antes de libertar, Faraó não deixou Israel sair, né, para ir adorar o Senhor no deserto, e pragas foram caindo, né? Pragas foram caindo, caindo sobre os egípcios. 9 pragas caíram e, por último, era a praga dos primogênitos, né? Isso está lá em Êxodo 11, que eu vou ler para vocês. O texto que diz assim: deixa eu virar a câmera. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito formoso na terra do Egito. Os olhos dos oficiais de Faraó, os olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do moinho. E todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra, como nunca houve nem haverá jamais. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que segue as pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença do Faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Aí que foi instituída a primeira Páscoa, o cordeiro, né? Cada homem tinha que pegar um cordeiro para a sua família e para si. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e porão em ambos os batentes na viga da porta e nas casas em que o comerem. Naquela noite
comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça e as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o povo de Israel teria que pegar um cordeiro sem defeito, comer da sua carne e pegar o seu sangue para proteger os umbrais das portas, né? Das portas de suas casas, para que quando o anjo passasse para matar os primogênitos do povo de Israel iriam ser protegidos por esse sangue, né? Pelo sangue do cordeiro. Como está aqui, no 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Estão vendo? Essa é a Páscoa original. A Páscoa foi instituída por Deus. A Páscoa é a única festa dessas, né, que nós temos hoje em dia, né, que sobrou, né, que ainda se comemora, mas se comemora de uma maneira errada no mundo. As festas do Senhor, os tempos determinados, os moedes de Deus que estão na Escritura Sagrada, a Páscoa, os asmos, Pentecostes, Dia da Expiação, Tabernáculos e assim por diante, as 7 festas do Senhor, a única que se comemora hoje em dia no mundo inteiro é a Páscoa, né? Só que a Páscoa está perdendo o real significado. Olha quem instituiu a Páscoa. A Páscoa foi instituída pelo próprio Deus para comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão do sistema egípcio. Ou seja, o povo de Israel era massacrado por Faraó no Egito. Era massacrado. E Deus instituiu a Páscoa. Esse cordeiro sem defeito, sem mácula, tinha que ser morto. E o sangue dele tinha que ser aspergido nas casas, para que quando passasse o anjo da morte, não morressem os primogênitos do povo de Israel. Somente a casa que não tivesse os primogênitos, não tivesse os primogênitos, que não tivesse o sangue nos umbrais, os primogênitos iriam morrer. As casas que tivessem, não iria morrer ninguém. E o que nós lembramos? Que a Páscoa, ela era comemorada até todas as gerações tinham que comemorar a Páscoa, né, do povo de Israel. Só que a verdadeira Páscoa, ela se cumpriu com excelência no nosso Senhor Jesus. Ele foi o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que foi preparado para ser imolado, para morrer na Páscoa. E a gente vai ver isso aqui, né? A gente vai ver isso
nos evangelhos, a crucificação de Jesus, né? Jesus foi crucificado na sexta-feira santa, né? Na sexta-feira. E ressuscitou justamente na Páscoa, no domingo. Ressuscitou no domingo de Páscoa, ou seja, ele, nesses dias, lembra que a Páscoa ocorria do 10º dia até o 14º? Do 10º ao 14º, ou seja, eram 4 dias. Jesus cumpriu justamente nesse período. Nesse período, ele morreu na sexta, foi até o mundo dos mortos, até o Hades, as profundezas da terra. Tanto é que está escrito, assim como o sinal de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no interior, nas entranhas, nas profundezas da terra, no mundo dos mortos. E no 3º dia, o Hades não conseguiu deter Jesus, porque Jesus não tinha pecado, era um cordeiro sem defeito. Ou seja, o Hades, o mundo dos mortos, a morte, não conseguiu prender Jesus, e Jesus ressuscitou. Esse é o grande significado da Páscoa. A morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa semana de Páscoa que nós estamos aqui, hoje é quarta-feira, essa semana a gente fica reflexivo, né? Fica pensativo, refletindo sobre a vida. Lembre, Jesus se entregou completamente. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus 27:32 para vocês. Quando saíram ao encontro um homem sireneu chamado Simão, a quem forçavam a levar a cruz de Jesus. E chegando, ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas deles, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartam-se entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitem sortes. Pessoal, vocês acham realmente que a morte de Jesus foi como é retratada nos filmes, né? Como é retratado nos filmes? Não, gente. Jesus foi completamente humilhado, completamente desfigurado, apanhou, sofreu de tal forma que a gente tinha que estar no lugar dele. Um homem sem defeito, um homem sem pecado, morreu, apanhou, foi humilhado, morreu como um desgraçado por um bando de desgraçados que existem na humanidade. Ele não merecia morrer, mas ele morreu. Olha o que está escrito, gente. Deram de beber vinho misturado com fel. Ou seja, humilharam, crucificaram, repartiram entre si as roupas. Ele foi crucificado nu, gente. Tiraram todas as roupas dele. Você acha que isso não é humilhação? Vocês acham que isso não é humilhação? A gente tinha que ter sido humilhado no lugar dele. Não. Mas ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Graças a essa humilhação, nós tivemos perdão. Se ele não tivesse sido humilhado por nós, em amor de nós nunca teríamos sido perdoados.
Repartiram-se as roupas deles, lançando sortes para que cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartam entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitem sortes. Assentados ali, guardavam por cima de sua cabeça, o aguardavam. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e constróis, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os mestres da lei, líderes religiosos, fariseus, zombando, diziam: salvou a outros, mas a si mesmo não pode salvar-se? É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se de fato confiou em Deus. Livre-o agora, se de fato o ama. Pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, e houve trevas sobre a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou de vinagre, e pondo na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, e partiram-se as rochas. Houve um grande terremoto. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ou seja, olha a humilhação que o nosso Senhor passou por mim e por você. Zombaram dele, cuspiram na cara dele, deram vinagre para ele beber, deram um vinho misturado com fel. Foi crucificado nu, foi humilhado diante de todos. Gente, é muito pior do que esses filmes relatam, do que essas séries relatam. É muito pior. Claro que infelizmente as séries não podem mostrar, por causa de nudez e essas coisas, né? Coisas que são para menores de 18 anos, essas coisas. Por causa da censura, as séries não podem mostrar. Por isso que colocam ele envolvido naquela manta, nas partes íntimas. Mas ele foi humilhado, ele foi crucificado nu. Repartiram as vestes, né? Foi uma humilhação total. Vocês não têm noção do que o nosso Senhor foi humilhado. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro. E assim como lá no Egito, aquele povo de Israel que saiu lá do Egito, pegou o sangue e ungiu as ombreiras das portas, para que o anjo da morte não tocasse quando fosse passado, Jesus é o sacrifício perfeito. O sangue dele nos protege e nos livra de todo o mal. Ele nos resgatou, assim como
através daquele sacrifício do cordeiro, foi o último passo, né? A última praga, para deixar o povo ir ser liberto e adorar no deserto, sair em busca da conquista da terra prometida. É Jesus que nos liberta dessa escravidão terreno, desse sistema maldito que a gente vive. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador. Ele é o sumo sacerdote, e Ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro Pascual. Então, nesse vídeo de Páscoa, eu quero convidar vocês a lembrar do real significado da Páscoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você estiver com sua família no domingo, comemorando a Páscoa, lembre que só existe Páscoa por causa do Deus Pai, que instituiu através do Deus Filho essa festa. A Páscoa é a comemoração, primeiramente, na antiga aliança, da libertação de Israel das mãos do sistema egípcio, e na nova aliança, a libertação que o povo de Deus tem pelo sacrifício de Jesus. Libertação do que, Luiz? Libertação de todo esse mundo que jaz no maligno, todo esse sistema diabólico que existe nessa terra. Através de Jesus que a gente consegue ser livre desse sistema maldito, através do sacrifício de Jesus. Então, você que nunca pegou uma Bíblia na mão para ler, você que nunca estudou as Escrituras, você que pela primeira vez está ouvindo, Jesus morreu por você. O sacrifício dele é eficaz, é suficiente. Não há nada nem ninguém que possa substituir o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício dele é perfeito, é suficiente. Cristo é suficiente. Se entrega a Ele, se dobra a Ele. Dobre o seu ego, dobre sua soberba. A autoridade, a vontade de Jesus. Porque o mesmo Jesus que morreu como um cordeiro, que morreu como um homem manso e humilde, que veio como um homem manso e humilde, é o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou como cordeiro. Aliás, morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Ele subiu aos céus, onde ele é o nosso mediador diante do Deus Pai Todo-Poderoso. É através do nome de Jesus que a gente consegue chegar no Pai. Através de Jesus, do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, que a gente consegue chegar no Pai. Porque Jesus é nosso mediador entre Deus e os homens. É através dele, o mesmo Jesus que morreu como cordeiro, ressuscita como leão e voltará para governar essa terra com cetro de ferro e justiça. Ele vai tirar, destruir todos os ímpios que aqui estão, desarraigar os ímpios dessa terra, estabelecer um reino de paz e justiça sobre essa terra, restaurar essa terra, estabelecer o pleno governo de Cristo aqui. E sua igreja participará veementemente desse processo, a gente sendo co-herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus, reinando com Ele. Por isso que diz, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei Supremo e o Senhor Supremo, mas nós seremos reis e senhores também no governo da igreja sobre as nações aqui na terra. Então, aceite Jesus, peça perdão a Jesus, aceite o sacrifício dele, deixe ele transformar a sua vida, arrependa-se dos seus pecados, mude os seus hábitos, mude o seu caráter, venha para Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que
estão vendo esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam, sigam. Isso aí, Deus abençoe.